Meus queridos irmãos, amada Igreja do Senhor Jesus, nós estamos servindo ao Senhor Jesus no tempo presente e temos tido tantos açoites, tantas afrontas contra a Igreja do Senhor Jesus. Temos sentido grande oposição e muita dificuldade, muitas vezes não apenas de pessoas que são usadas pelo inimigo e que estão lá fora, mas muitas vezes de pessoas que estão dentro da Igreja do Senhor Jesus e que muitas vezes ainda não teve um encontro com Cristo, ainda não experimentaram o novo nascimento em Cristo. Pessoas que ainda não descobriram que servir ao Senhor Jesus é muito mais do que ser um mero religioso. Pessoas que não descobriram ainda a essência maravilhosa que há em Cristo Jesus. Pessoas que ainda não sentiram, através de uma vida íntima, de uma comunhão verdadeira com Deus, não sentiram o grande amor do Senhor, não receberam a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que nos capacita e nos faz vencermos o pecado, vencermos a nós mesmos, vencermos o mundo. Pessoas que ainda não tiveram uma experiência verdadeira com Cristo, nunca esteve com Ele, nunca ouviu, nunca sentiu o seu cheiro, aleluia, nunca esteve envolvido em uma intimidade com Deus. Eu quero nesta noite dizer ao senhor e à senhora, às irmãs em especial, por ser um culto dirigido através da sociedade, senhores, eu quero dizer às mulheres que estão aqui nesta noite, quero que a senhora saiba como se relacionar com Deus. Eu quero que a senhora saiba que Deus está esperando para se apresentar à senhora. Deus quer ter uma vida íntima com a senhora. Deus quer falar com a senhora, quer ouvir a sua voz. Deus quer lhe responder quando a senhora ora. Deus quer lhe dar vitória nas batalhas. Glória a Jesus. Mas nós temos que entender que servir ao Senhor, que ter intimidade com Deus, não é apenas comparecer ao santuário de adoração e oração ao Senhor. É louvável quando as pessoas vêm, aleluia. É muito louvável quando alguém vem. Aliás, nós só podemos comparecer diante dele porque somos convidados pelo seu Espírito, somos chamados pelo seu Espírito, e é por isso que comparecemos no santuário de adoração e oração ao Senhor. Mas, meus irmãos, vir ao santuário de oração, de louvor e adoração, ainda não é tudo. Quando chegamos aqui, é que vai começar o nosso relacionamento com Deus. Quando chegamos aqui, é a postura que nós temos aqui, é quem vai dizer se nós vamos mover o coração de Deus, se nós vamos agradar a Deus, se o Senhor vai parar para nos ouvir, se o Senhor vai nos alcançar com a sua mão poderosa, aleluia. O profeta já dizia: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, aleluia.
não se manifesta sobre todos. O braço de Deus, a potente mão de Deus não alcança a todos. Por quê, pastor? Porque nem todos, quando chegam no santuário, nem todos conseguem chegar e abrir o coração para Ele. Nem todos rasgam o coração e dizem: a minha vida é isso, Senhor. É disto que se tornou a minha vida, Senhor. É disso que eu preciso, Senhor. Eu preciso que o Senhor me alcance, Senhor. Nem todos têm esta postura. Muitas pessoas vêm, mas compartilhem com a sua irmã que está sentada do lado o que aconteceu, o que vai acontecer amanhã, os projetos para o mês seguinte. Muitas pessoas vêm, mas ficam olhando para o conjunto de louvor, para o coral, ficam olhando para o irmão que está orando, e quando o irmão está dilatando o seu coração na presença de Deus, abrindo o seu coração, muitas vezes cutuca no irmão do lado e diz: que escândalo, para que tudo isso? Pessoas que não aprenderam como chegar diante dele, aleluia. O salmista dizia: entrai pelas suas portas com louvor, com hinos de adoração ao Senhor, aleluia. Aqui, meus irmãos, no texto em que lemos, nós vemos uma mulher atribulada. Lemos no texto que está no livro escrito pelo profeta Samuel, aleluia, no capítulo 1 do livro de 1 Samuel, nos fala de uma mulher atribulada, uma mulher angustiada, uma mulher afligida por causa dos seus problemas, dos seus traumas interiores, uma mulher frustrada. Eu não sei o que a senhora está vivendo na sua vida, eu não conheço a sua vida pessoal, mas esta mulher que o texto está dizendo era uma serva de Deus, uma mulher fiel, uma mulher de compromisso com Deus, uma mulher íntegra, uma mulher verdadeira, irmãos. Era uma das ovelhas do aprisco do Senhor, e contudo, ela era uma mulher frustrada, era uma mulher não realizada, era uma mulher aflita, abatida, uma mulher que chorava constantemente. O texto em que nós lemos nos diz que, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma. Pastor, o que está dizendo o texto? Preste atenção. Enquanto todos lá em Siló haviam acabado de comer e beber, haviam se reunido para comer e beber, haviam comido, bebido, estavam fartos, o sacerdote estava sentado numa cadeira, parece que eu vejo o sacerdote, depois de uma refeição, assentado numa cadeira. Talvez lhe faltava coragem naquela hora, lhe faltava o ânimo para orar, para buscar ao Senhor. Mas aquela mulher, meus irmãos, enquanto todos haviam comido e bebido a fartar, aquela mulher estava amargurada de alma. Diz o texto que ela levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Quando eu leio este texto, eu fico pensando: como é que nós estamos orando? Como é que tem sido a oração da senhora? Como é que tem sido a sua oração, jovem? Como é que você está orando? Como que nós, os obreiros do Senhor, estamos orando neste tempo? Diz o texto que Ana se levantou com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aleluia. O que é isso, pastor? É uma pessoa que chega
e rasga o seu coração. É uma pessoa que chega diante de Deus sem reservas nenhuma. É uma pessoa que chega diante de Deus e derrama a sua alma diante dele. Aleluia. Meus irmãos, como é que nós esperamos alcançar alguma coisa de Deus quando nem abrimos o coração para Ele? Quantas vezes nós até ouvimos uma oração, parece que engessada, uma oração formal, uma oração tão vazia, uma oração que não pode chegar até os ouvidos de Deus. Mas esta mulher orou ao Senhor e ela chorou diante de Deus abundantemente. Aleluia. Glória a Jesus. Quem está entendendo que Deus está ministrando aqui nesta noite? Derrame a sua alma diante do Senhor. Chegue para Ele. Diga todos os seus problemas para o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu não tenho a quem me refugiar, a não ser o Senhor. O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Então somente em Ti confiarei. Aleluia. Esta mulher moveu o coração de Deus. Ela orava ao Senhor insistentemente para que o Senhor lhe desse um filho. E lhe foi concedido. No texto de Marcos capítulo 5, versículo 25, a palavra do Senhor nos diz que aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos ela vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar. Ao contrário, ela ia de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, veio por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas conseguir tocar nas vestes dele, se eu apenas alcançar as minhas mãos nas suas vestes, eu ficarei curada. Tem muita gente que não consegue tocar nas vestes do Senhor. Irmão, se nós não conseguimos tocá-lo, se nós não conseguimos abrir o coração diante dele, se não conseguirmos chegar diante dele sem nenhuma reserva, seremos apenas religiosos, seremos apenas pessoas que estão vindo diante de Deus, mas não está chegando e comparecendo no Santo dos Santos. Aleluia. O Senhor nos diz na sua palavra: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Aleluia. Irmãos, depois que nós entramos para dentro da igreja, depois que o obreiro, que o pastor começa o culto, não tem mais celular, não existe mais celular, não existe mais internet, não existe mais o WhatsApp, não tem mais nada disso. Vai começar o culto, por favor, meu irmão, não fala mais agora. Eu preciso agora entrar na presença de Deus. Por favor, minha filha, vamos orar. Por favor, eu preciso agora chegar diante dele. Preciso reverenciá-lo. Preciso tocá-lo na orla das suas vestes. Aleluia. É assim que tem que ser, meus irmãos. Aleluia. E eu ainda gostaria de ler com os irmãos no livro do Espírito Santo, o livro de Atos dos Apóstolos,
Aqui vimos duas mulheres que, com seus atos de fé, de compromisso, com a sua sinceridade, chegaram e tocaram no Senhor e foram abençoados. A mulher do fluxo de sangue tocou-lhe nas suas vestes e diz a palavra do Senhor que a sua enfermidade, a hemorragia que 12 anos ela sofria, estancou-se imediatamente. Aleluia! O sangramento cessou imediatamente, porque ela conseguiu tocar no Senhor. Mas em Atos capítulo 5, do verso 7 ao verso 9, nós temos um mau exemplo. Uma irmã da igreja que estava nascendo, eles estavam vindo fazer ofertas ao Senhor. Eles vendiam as suas propriedades, traziam aos apóstolos, colocavam aos pés dos apóstolos, para que eles fizessem a distribuição. Faziam a coleta e depois distribuíam no meio da comunidade cristã, no meio da igreja do Senhor. Mas o casal combinou entre si: após venderem uma propriedade, vamos reter parte do dinheiro. Nós vamos levar apenas uma parte e vamos dizer que vendemos a propriedade por tanto, por menos. Assim, podemos reter parte do dinheiro para nós. Chegaram diante do apóstolo do Senhor. Eu quero ler o texto. Entrando certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, não seria para teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, quase 3 horas se passaram, desde que o seu esposo havia morrido. Entrou uma mulher, a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes por tanto aquela terra? Ela respondeu: sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-a morta, e levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio um grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Irmãos, não tem como enganarmos o Senhor. Aleluia. Porque os olhos do Senhor tudo vê. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus.
Aleluia. Aqui, meus irmãos, o pecado de Ananias e Safira foi em concordar para mentir ao homem de Deus. Irmãos, talvez se eles chegassem diante dos apóstolos e dissessem: vendemos, portanto, a propriedade, gostaríamos de doar tanto para a obra do Senhor e precisamos de uma parte do dinheiro. Se fossem verdadeiros diante de Deus, não teriam morrido. Mas quantas vezes nós queremos mentir ao Senhor? Quantas vezes eu já vivi situações em que o Senhor estava falando comigo, situações em que eu achava difícil. Eu dizia comigo mesmo: isso não é Deus, isso é coisa minha, não é Deus que está falando. Quando no fundo eu sabia que o Senhor estava falando. Irmãos, vamos aprender como agradar ao Senhor. Ô igreja do Senhor Jesus, eu quero convocar a igreja do Senhor para a obediência. Aleluia. Eu quero convocar a igreja do Senhor para servir a Deus, mas não da forma que nós queremos, servi-lo como Ele deseja, como Ele quer. Quantas vezes nós falamos: eu vou ser crente, mas é do meu jeito. Eu vou para a igreja, mas tal coisa não. Nisso eu não vou mudar. Eu vou para a igreja, eu estou sentindo desejo, mas as minhas roupas eu não vou mudar. Não, isso não. Eu gosto demais de andar assim. Eu quero servir ao Senhor, eu vou para a igreja, mas só tem uma coisa: parar de fazer tal coisa eu não paro. Meus irmãos, não somos nós que determinamos, é o Senhor que determina. Não podemos inverter a posição. Ele é o Senhor, Ele é Deus, aleluia. Ele é que estabelece, meus irmãos, as suas leis, estabeleceu as suas leis, e nós, como servos do Senhor, simplesmente temos que nos adequar. Quando chegarmos diante de Deus, temos que abrir o coração e dizer: Senhor, me sonda, Senhor. Sonda-me, Senhor. Conhece-me, Senhor. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Senhor, se tiver alguma coisa em mim que não presta, se ainda houver lixo na minha vida, se houver alguma coisa que eu preciso ser mudado, usa o anjo da igreja, usa o obreiro, usa a irmã. Senhor, me mostra na tua palavra, e assim, entendendo que o Senhor está falando comigo, eu renunciarei a mim mesmo, se for necessário, para agradar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Esta é a palavra que o Senhor nos tem dado aqui nesta noite. Agrade a Deus, minha irmã. Agrade a Deus, meu irmão. Obedeça ao Senhor em tudo. A nossa vitória está em obedecer ao Senhor. Aleluia. É melhor obedecer do que sacrificar. Obediência quero, diz o Senhor. Obediência quero e não sacrifício. Quando resolvermos, decidirmos, convertermos o nosso coração para obedecermos ao Senhor em tudo, então receberemos de Deus a sua bênção. Então teremos a prosperidade. Então seremos felizes. O nosso coração terá paz, terá descanso. A nossa alma descansará tranquila na presença do Senhor. Glória a Jesus.
Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a amada igreja.